Estamos nas antigas instalações da Fábrica-Escola da Marinha Grande, um espaço que é considerado o berço da Marinha Grande e que tem marcado ao longo dos últimos 250 anos várias gerações de marinhenses. Dedicada à produção de vidros e de cristais, a FEIS, como ficou conhecida, encerrou a sua atividade em 1992, atirando para o desemprego dezenas de trabalhadores. O espaço seria depois adquirido pela Mortensen, que laborou até 2004. Em dezembro de 2018, a Câmara Municipal da Marinha Grande adquiriu as antigas instalações da Fábrica-Escola por 1.200.000 euros e foi prometido na altura devolver este espaço à população do concelho. Para tal, a autarquia adjudicou um levantamento patrimonial que está em curso aqui nas antigas instalações da Fábrica-Escola e foi esse trabalho que a Marinha TV veio conhecer no terreno. É um levantamento preliminar com uma metodologia que é aplicada ao ZEIA e que fazemos uma prospeção inicial e recolhemos algum material para caracterizar situações de referência dentro da fábrica com níveis de risco diferentes. E basicamente está adaptado a um espaço interior, que é a primeira vez que se está a fazer o uso deste tipo de metodologia neste tipo de ambiente, que é um ambiente industrial e bem diferente do que eu pelo menos estou habituada enquanto arqueóloga. Os trabalhos estão a correr a bastante bom ritmo. Estava previsto um mês, 15 dias seriam prospeção, e estou a falar que são 15 dias corridos, portanto, e já temos a parte da prospeção terminada e iremos terminar amanhã o inventário. Depois isso resultará no relatório final, em que já não será necessária a presença aqui, mas faremos a partir da empresa o tal relatório para apresentar à DRC Centro, para depois passarmos a uma fase posterior. Este levantamento tem em vista não só um estudo que se está a fazer acerca da fábrica, da evolução da fábrica ao longo dos anos, mas também se prende depois com a requalificação dos espaços para devolvê-lo à comunidade. Qual é o vosso foco de atenção em concreto? Basicamente é tudo, porque é desde o abandono da fábrica, desde a parte em que se terminou a elaboração, até depois ao ato do vandalismo. Portanto, aqui tudo tem interesse porque basicamente é a ligação da comunidade com a fábrica, desde os processos, à vivência das pessoas e até mesmo a ocupação do espaço por outras pessoas que se calhar não têm nada a ver com o espaço, mas possivelmente algum familiar trabalhou cá e se calhar até alguma ligação em termos emocionais ainda tem com a fábrica. E portanto, para nós é tudo importante porque fala de pessoas, não é? E a indústria é isso mesmo, não é só os mecanismos, mas também as pessoas. Eu acho que o resultado é positivo, havia coisas que certamente sabemos mais acerca da fábrica e do que se passou durante o período em que ela laborou, e isso basicamente pode trazer algumas luzes depois para um estudo futuro, quem quiser pegar realmente naquilo que nós estamos a fazer agora. Temos descoberto imensas coisas, desde plantas da fábrica, algumas com indicação das máquinas, temos documentos dos sindicatos, temos os utensílios de trabalho, os moldes, temos os vários catálogos que nos mostram as peças que a fábrica produzia, temos os desenhos dos próprios designers que faziam essas peças, temos os moldes quer em papel, quer em madeira, quer em ferro, quer noutros materiais, temos amostras de vidro, temos peças inteiras em vidro, fragmentos. Temos produtos químicos que eram utilizados também na cadeia técnica, temos imensa documentação, conseguimos contar praticamente a história económica toda da fábrica, portanto a documentação e a informação e os materiais são mais que muitos. As peças de vidro, algumas estão completamente partidas, temos muitas inteiras, pois o papel, pelas condições em que estava do edifício, a maior parte está bastante úmida, há muitas folhas coladas, mas depois há também algumas pelo meio que se preservaram melhor, ou porque estavam em gavetas, ou porque estavam em salas em que chovia menos. Quanto à madeira, alguma já foi afetada pelos bichos da madeira, mas também temos ainda peças em bom estado de conservação. Surpreende-me muito a questão das reivindicações dos sindicatos e dos comunicados todos que havia entre a direção e os trabalhadores. E depois temos, claro, os vidros, há peças de vidro dos mais variados tipos, peças que eu nunca sonhei que existissem sequer. Portanto, acho que sim, há muitas coisas que nos têm surpreendido. A última época de funcionamento foi na década de 90, mas temos também documentos a partir dos anos, se calhar 70, 80, é a partir dessa altura até ao encerramento da fábrica já no século XXI.
E nós estamos a registar todas as marcas, todos os passos da fábrica. No momento em que nós cá chegamos, antes de mexermos seja no que for, fazemos o registro detalhado de tudo. Temos as frases todas e as palavras todas que estão nas paredes, fotografadas, temos o registro de tudo isso já feito. A maior parte nós acreditamos que já sejam posteriores ao encerramento da fábrica, mas há algumas frases engraçadas. Por exemplo, há uma parede onde há mãos gravadas que nós acreditamos que sejam ainda do período em que a fábrica estava a funcionar, provavelmente dos trabalhadores que aqui estavam. Portanto, mas da indústria do vidro, frases desse género, propriamente não. Agora é acabar o inventário e depois então haverá uma segunda fase de acompanhamento quando todo o espaço for limpo, antes da reabilitação. Nós já cá tínhamos estado antes de começarmos o trabalho e infelizmente já visitei várias fábricas abandonadas e sei o estado em que elas normalmente se encontram. Portanto, já estava à espera, se calhar em algumas zonas não estava à espera de que estivesse tão degradado, mas já estava à espera que fosse algo deste género, porque o património industrial é sempre bastante vandalizado quando as fábricas encerram, porque é um património muito próximo, há muitas emoções, é um património onde há muitas coisas de valor, de cobre e outros materiais que é interessante para as pessoas retirarem para poderem vender. Portanto, de certa forma já estava um pouco à espera de encontrar algo deste género. Vocês conseguem datar de quando é que são estes fornos? Em princípio sim, quando depois fizermos a investigação, porque temos plantas, como eu já disse, com as máquinas e portanto a partir das plantas e da documentação toda conseguiremos datar os fornos quase de certeza. Sugestões tenho imensas, mas a questão é depois tudo o resto e que está associado, mas ideias para um espaço destes não faltam. Acho que todos nós, quando chegamos a espaços destes, temos logo ideias do que é que poderíamos aqui fazer. Por exemplo, ainda há pouco estávamos a falar do LX Factory e acho que um espaço desse género, dinâmico, cultural, que também apoiasse o comércio, também com alguma educação aqui, com parcerias, por exemplo, seria espetacular. Mantendo, por exemplo, estes fornos, mantendo a arquitetura, reabilitando, obviamente, e tem-se averiguar a estrutura toda, a parte da engenharia, mas manteria os traços arquitetónicos e as maquinarias todas, sim. Na execução deste trabalho, as condições que encontramos mais difíceis são a parte da segurança. Uma vez que a segurança do edifício, desde que como vocês veem, isto está caótico, parece um cenário de guerra, a verdade é essa, desde quedas ao mesmo nível, quedas em altura, queda de objetos, portanto foi logo o primeiro ponto assente para a nossa empresa foi ter 2 pessoas a trabalhar, porque neste ambiente não podem estar 2 pessoas sozinhas, até mesmo por causa de riscos biológicos, riscos químicos. Temos o laboratório basicamente a verter produtos químicos para um lençol de água, para uma infiltração e há gases. Portanto, e ao manusear também podíamos ter risco de queimaduras, portanto, até mesmo inalação de vapores e, portanto, foi tudo isso acautelado. Portanto, o trabalho que era para ter início com a limpeza do espaço não pode ser feito por essas questões, porque temos partes do telhado a cair, temos objetos a desprenderem-se também da parte superior da fachada do edifício e não quisemos basicamente arriscar, até porque a parte da segurança é uma das questões que temos que acautelar em arqueologia. O laboratório não podemos intervir porque o ambiente realmente não permite que estejamos lá há muito tempo e também nas caves há pilares que já se desprenderam e com medo da queda ou soterramento de algum objeto que se desprendesse da estrutura não podemos intervir nesses espaços. O trabalho é todo feito em termos da superfície do solo, no topo do solo. Portanto, o que fazemos é identificar objetos, sejam os quais forem, e equipamentos, mas tudo basicamente numa cota positiva. Há a cota negativa, que é o subsolo, e aqui é numa cota positiva, é um trabalho um bocadinho diferente. Implica, às vezes, um olhar diferente, porque no subsolo é um ambiente mais controlado, em que nós temos uma área também mais controlada, normalmente são sondagens 2x2, 2 metros por 2 metros, e aqui, como vocês veem, é este espaço todo, portanto é um bocadinho diferente. Como é que têm feito este trabalho? É por armazéns? Vão sala a sala? É sala a sala, exatamente, é isso mesmo, é sala a sala, definindo áreas, porque depois essas áreas, em termos de carta de visibilidade dos solos, que é o que nós vamos fazer depois do inventário, é dar-lhes valor.
E quanto mais compartimentarmos os espaços, isso acontece muito nas cartas arqueológicas, quando são para integrar os PDMs, temos que ter isso em atenção para não tirarmos valor ao sítio que estamos a intervir, porque senão à partida vamos estar a fragmentá-lo e portanto aquilo tem tudo uma lógica muito específica que é da nossa área, não é? Neste caso adaptada a este espaço industrial. Esta pode ser a história do número 12 de terceiro direito, com os namorados Tiago e a Ruth. Não, o solteiro João e o seu cão. E festas aos sábados, domingos, segundas, terças, quartas. Não. Afinal, a história do número 12 de terceiro direito começa com a Dona Teresa e os seus gatos. E muitas festas aos gatos. Cada casa pode ter muitas histórias para contar. Uma pode ser a tua. Com Century 21 é outra história.